Na aula anterior, nós pintamos o ursinho, né? Agora a gente vai pintar o bebezinho. Para iniciar, eu começo com a tinta salmão bebê, né? Sempre pintando essas partes que estão por debaixo. Aí, fez isso. Agora, eu vou utilizar a cor pêssego para me dar agora profundidade. Viu? Agora, eu vou pegar um pouquinho somente de caramelo. Em alguns pontos. Vou lavar o pincel. Aí, vou vir com um pouquinho de branco. Pra dar luz. Eu sempre dou luz enquanto tá úmido, né? Que aí mistura melhor. Aí, agora, vou passar pra essa perninha, porque ela tá por debaixo, né, ó. Por debaixo da fraldinha, calcinha dela. Passei o salmão bebê. Passou o salmão bebê. Passei o salmão bebê. Agora, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui com o pêssego novamente. Fazendo a sombra. Agora, eu pego novamente o caramelo, um pouquinho só, na pontinha do pincel. Aqui é para dar profundidade. Agora, eu venho com um pouco de branco e dou luz na parte que eu não joguei o caramelo. Isso. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pintar o pezinho que tá por debaixo desse outro, tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pintar a calcinha, por quê? Porque a calcinha, ela tá por debaixo da perninha. Lavo o pincel. E vou estar usando o ciclame. Vou passar um pouquinho de branco. E vou vir com um pouquinho de ciclame aqui. Agora, eu vou vir com rústico, gente. Na ponta do pincel, eu venho com um pouquinho de rústico. Depois, a gente dá um melhor acabamento com o pincel filete, aquele 00. Fazendo isso, eu vou pintar a perninha. Tô fazendo dessa maneira, eu poderia pintar somente a parte da pele. Mas o correto sempre é pintar os que estão por debaixo. Então, por isso que eu escolhi pintar a calcinha para mostrar para vocês. Olha.
Agora eu tô pintando a perninha, porque eu já pintei a calcinha. Agora o acabamento da calcinha a gente pode fazer depois. As partes da curvinha aqui, ó, a gente dá uma profundidade, né? Pra dar o formato. Um caramelo. Que é pra as cores mesclar entre si. É só um pouquinho. Como vocês viram, eu pintei a perninha, né? As duas perninhas. Essa aqui ficou um pouquinho mais escura porque ela está recebendo a sombra do corpo do bebê, tá? Vocês podem observar. Tá? Pode ser que exista outra maneira de se pintar. Mas é assim que eu pinto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pintar a roupinha dela, porque tá por debaixo, né? Do bracinho dela. Então, eu vou utilizar o branco novamente. Vou usar um pouquinho de Noza Ciclone, que é pra fazer o buchezinho dela. Não se preocupe com o acabamento, depois a gente vem com o acabamento. Como vocês observaram, eu pintei o bustezinho, que tá por debaixo do braço. Esse é o correto. Muitas vezes as professoras não cortam esse vídeo para não ficar muito prolongado, mas o correto é pintar dessa forma. Agora eu vou preencher o restante aqui com salmão bebê. Como eu disse no vídeo anterior, aqui eu pintei o braço e a mão que tá por cima do braço, né? Mas no vídeo anterior do ursinho, eu falei para vocês pegar e riscar o desenho para ficar um pouquinho mais forte do que o natural. Para que quando você vier com a tinta, você possa ver o risco mesmo com a tinta. Tá? Para ficar mais fácil. Isso é para as pessoas que estão iniciando, que muitas vezes a gente joga a tinta lá e depois você não sabe mais para que rumo tomar. E fica com dor de cabeça tentando consertar o desenho acaba ficando torto. Então, você fazendo ele um pouquinho mais forte, você dá pra ver que tem a marca aqui, ó, do risco, que dá pra você tá sabendo onde você joga tinta. Aí eu vou fazendo, vou escurecendo as partes que sempre fica próximo assim, ó, pra poder dar profundidade, ó. Venho aqui, um pouquinho de caramelo. Aí vou fazer aqui, ó, pra fazer a sombra da bochecha, do rostinho do bebê, tá? Com cerâmica, tá? Para dar os contornos do bracinho, da perninha, tá bom? Lembrando que eu não sou profissional, eu simplesmente gosto de pintar e procuro sempre estar pintando para poder melhorar, tá bom? Agora vamos passar pro roxinho. O roxinho é um pouquinho complicado, mas como eu disse, eu deixei ele mais escurinho, ó, o olhinho, narizinho, pra mim ter a noção quando eu jogar a tinta, nós vamos ver que tá o
o olhinho, a boquinha e o narizinho, tá bom? Eu vou pegar o salmão bebê e vou passar em todo o rosto, até no cabelo. Salmão bebê. Esse pincel aqui é o mesmo que eu tava pintando antes, é o número 6. Você pode ver que eu usei pouco pincel. É para as pessoas que estão iniciando, tem pouco material. Talvez no vídeo não dê pra ver a marca do olho, mas é pra mim que tá pintando aqui, não sei se vocês dá pra perceber, mas aqui tá os dois olhos, aqui tá o nariz, aqui tá a boca. Então eu tenho noção onde é que se encontra. Aqui que eu vou fazer, vou pegar o pêssego e vou contornar os olhos. Aqui tá o nariz. E aqui está a boca. Aqui tem a orelhinha. O que que eu vou fazer? Eu vou esfumaçar esse pêssego que eu coloquei aqui. Fazendo isso, eu vou vir com um pouquinho de caramelo, uma pontinha assim, e vou tá dando profundidade. Lavar o pincel aqui, ficar melhor. Agora eu vou tentar dar uma leve misturada, para não ficar marcando muito a tinta. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um pouquinho de branco nas bochechas. E um pouquinho aqui dentro do nariz. Já aproveito o rosa chá e eu vou fazer a bochechinha dela rodadinha. Ela ficar uma bebê coradinha. Fazendo isso, eu agora vou aproveitar enquanto a tinta tá úmida do cabelo e vou pegar a tinta marrom e vou fazer o quê? Vou passar aqui para dar profundidade. Aqui já tem um risco, né? Que eu risquei. Então, eu vou conforme tá o risco, para ficar mais fácil. Vou seguindo ele. Para quem tá aprendendo é bem mais fácil. Com risco. Que você vai ter que correr menos risco de errar. Vai dando formato, ó. O tempo tá muito quente aqui em Rondônia, né? E aí, o que acontece? A tinta seca muito rápido. Fica até difícil pra misturar. E, olha, esse aqui, ó, eu vou pintar agora o olho. Eu utilizo o cabo do pincel,
Se o bebê for pequeno, eu costumo olhar a ponta do cabo do pincel. Se o pincel tiver o cabo pequeno, eu utilizo. Se o bebê for grande, eu procuro um cabo grande, que tem essa parte aqui. Como eu nunca achei o pinta-bolinha, eu utilizo o cabo do pincel, pra mim é bem mais fácil. Aí, o que que eu venho? Eu venho com azul inverno. E utilizo o mesmo pincel, mas com menor quantidade de tinta, para que possa fazer o olho. Vou deixar secar. O olho tá secando, né? Porque eu costumo trabalhar com olho em seco, que é melhor. Eu vou estar fazendo narizinho. Olha, tô usando o cerâmica. Vou fazer um pontinho aqui. Outro pontinho aqui. E vou vir puxando, ligando esses dois pontinhos, mas com pouquíssimo cerâmica. A cerâmica, gente, ela é uma tinta que ela tem um pigmento muito forte. Então, use com cautela. Vou puxar aqui. Vou pegar o pincel número 6, a pontinha, e vou dar uma esfumaçada, que é para dar profundidade. Agora, eu vim fazer a boca. Vou utilizar mesmo salmão bebê. E vou tá fazendo a boquinha. Agora eu pego a cerâmica novamente. E vou fazer os contornos da boquinha. Se você quiser usar o rosa bebê, rosa chá, você fica disponível a usar essas cores. Vou fazer o queixinho. Aqui a gente já contornei todo o desenho, tá? Tô esperando o olhinho secar. Aí eu vim aqui com branco, né? Como eu falei, sempre trabalhando com a parte de baixo. Joguei o branco aqui, o ciclame aqui, tá? Aqui, tá vendo a intercalagem? Aqui eu joguei branco, porque como aqui tá escuro, aqui é claro, tá? Sombra, luz. Então, eu joguei o ciclame aqui e vim com... Aqui é o rústico, tá? Aí, agora a gente vai fazer o acabamento. Eu utilizo o pincel 00. E venho fazendo como se fosse um zigue-zague. Fica mais fácil para vocês que não sabem ainda, tá começando agora. Eu vou preencher essa parte aqui, ó, usando o pincel filete 00, gente. Sempre a gente faz o acabamento com pincel 00. Vou fazer o mesmo procedimento aqui na blusinha. Agora eu venho com o pincel filete, né, 00, e vou fazer a parte do olho. Vou contornar, sempre tirando excesso, viu, gente, pra ficar acabamento melhor. Eu uso sépia, o olhinho eu utilizei branco, o azul inverno, e agora eu venho aqui, ó, eu utilizo. Fazendo os dois que é pra ser mais rápido. E agora eu venho, ó. Pra vocês conseguirem fazer esse espelhinho fininho, igual eu falei, tem que pegar a tinta, ó, tira o excesso.
E aí eu vou agora... Agora a parte do cabelo eu vou vir dando profundidade com sépia, gente, para poder dar uma definição. Agora terminou. Agora o trabalho está finalizado.